Sempre é motivo de honra a gente poder cultuar ao Senhor, poder glorificar o nome dEle. E, de fato, isso aí não é só palavras de praxe, não. É uma honra para estarmos aqui, é uma honra poder estarmos juntos, unidos, reunidos, falando de Deus, podendo mostrar as maravilhas dEle, podendo, através dos louvores, a gente entender que a presença dEle é tão real em nossas vidas. A gente traz para cá, a gente glorifica. Eu nunca esqueço uma pregação que o Diógenes fez aqui, falando sobre adoração, louvor e adoração, a diferença. E o que a gente traz aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, é o que nós temos em casa, é o que a gente fica no dia a dia, é o que a gente recebe no dia a dia. Então, como é importante que a gente busque ao Senhor toda hora do nosso dia, a todo momento, como é gostoso, como é gratificante, e o nosso ministério cresce. É uma bênção. Eu queria pregar hoje sobre recomeço. Como é bom, né, irmãos, a gente recomeçar. Mas é tão difícil, é tão complicado. Não vou dizer provérbio, mas tem uma palavra na administração aí, um termo na administração, que fala que quando a gente quer resultados novos, nós temos que fazer caminhos novos. Não tem como a gente ter resultados diferentes e trilhar o mesmo caminho. É impossível, é impossível. E o que fazer quando o objetivo não é alcançado? O que fazer quando nós buscamos as respostas do Senhor, quando nós buscamos aquelas respostas que a gente quer no dia a dia e nós não achamos? Às vezes nós conduzimos a nossa vida, conduzimos alguma parte da nossa vida que a gente acaba se perdendo. A gente cria sonhos, cria objetivos que acaba que a gente se perde. E a gente cria atalhos para falar assim, não, isso é normal, não, é porque aconteceu isso, porque era para acontecer, ora, eu não tenho estudo, ora, eu não busquei direito, mas tá bom, eu me conformo com o que eu tenho, eu me conformo com aquilo que, às vezes a gente até fala, aquilo que Deus me deu. E, irmãos, a nossa vida ela é pautada por propósito. Isso é fato. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos resgatou para Ele, mas pelo um propósito. Tem um propósito. Para mim falar, assim, o propósito da igreja como um todo, resgatar vidas. É adorar o Senhor resgatando vidas. Para mim, o propósito maior da igreja é esse. Agora, e o propósito de cada um? E o objetivo de cada um de nós? Será que ele se aloca? Será que ele se ajeita no propósito do Senhor? Será que os objetivos que nós temos para a nossa vida é os objetivos que o Senhor tem para nós trabalhar no reino? Por que o Senhor fez que você levantasse a sua mão e se rendesse aos pés do Senhor? Eu detesto essa pronúncia, aceitou Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Mas quem já pensou, qual é o meu propósito no reino do Senhor? Qual é o meu propósito no reino dos céus? E muitas vezes a gente ora ao Senhor e fala assim, Senhor, como eu quero recomeçar? Como eu quero realmente saber qual é o meu propósito para trilhar aquilo que o Senhor quer para mim? Porque ainda mais a gente, irmãos, que tenta buscar, e eu sei que todos aqui tentam buscar o reino, tentam ser melhores a cada dia, eu tenho certeza. Nenhum aqui acordou hoje falando assim, hoje eu quero ser o pior da minha casa. Hoje eu quero ser o demônio dentro de casa. Tenho certeza que ninguém falou isso. Mas acordou e falou assim, hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou ser melhor. Mas acontece coisas que acaba que a gente, de fato, vira o demônio. De fato, a gente não vira, mas age como se fosse. E até nisso o Senhor manda que a gente vigie em relação ao fruto do Espírito. E
e como eu já falei, eu queria trazer como título desse sermão, Recomeçar é Necessário. Pedro, meu filho, ele começou a estudar para concurso com 17 anos. E quando eu comecei a pegar esse sermão aqui, eu lembrei dessa história. E Pedro começou a estudar com 17 anos. E eu tinha passado no concurso há pouco tempo e tal, e ele ficou naquela, sabe, não, eu também vou passar, eu vou estudar, eu vou passar. Eu falei, você vai estudar, você vai passar, você vai correr atrás e tal, e ele começou a estudar. A gente pagou um cursinho para ele, e ele foi para o cursinho, e de fato, ele estava muito animado. E eu sempre enchendo a bola dele, filho, você está estudando demais, filho, é isso aí, o caminho é esse, e filho, você é inteligente, filho, você vai passar. E aconteceu que no dia da prova, ele foi fazer a prova do TJDFT, primeiro concurso. E ele tomou um pau nessa prova, tomou bomba, passou nem na foto. Acho que a prova era do CESP, ele ficou devendo para a banca ainda, pontuação. E ele ficou muito triste, ficou muito desanimado. E assim, eu tinha combinado com ele, falando assim, olha, Pedro, faz o seguinte, depois de um concurso, você pode ficar uma semana tranquilo, para ver qual outro concurso que você vai querer, para dar uma descansada, porque a rotina de concurseiro, a rotina de quem estuda para concurso, de fato, é muito doída, é muito difícil. E ele, beleza, ficou uma semana, e assim, a gente via que ele estava triste, aí eu ia conversar com ele, tentava animar, e ele indignado da vida. Na quarta-feira, eu cheguei do serviço, mais ou menos umas 5 horas, e eu fui tomar um café, sentei à mesa, e ele sentou comigo e meio que soltou, falou assim, pai, deixa eu trabalhar. Pai, eu não vou deixar de estudar para concurso, não, mas deixa eu trabalhar. Pai, meus amigos estão tudo trabalhando já, uns já estão até casando, outros estão servindo quartel. Na época, o João do Denis estava servindo o quartel, começou a servir o quartel, parece. E ele estava desanimado, muito desanimado. E eu tive que sentar com ele, irmãos, e como pai, eu tive que sentar com ele e começar a conversar. E assim, conversar mostrando para ele que o desânimo era normal. Que uma aparente derrota no caminho do processo, isso era normal, ia acontecer na vida dele. Aquilo lá não era a primeira derrota que ele ia bater de frente. Pelo contrário, era a primeira derrota, e não seria só a primeira, teriam mais pela frente. E perder faz parte de quem está construindo alguma coisa. Quem aqui, o Juscelino, pastor Juscelino, falou sobre a questão aqui de levantar casas, e de fazer obras. Quem já trabalhou com obras aqui sabe o tanto de raiva que obra faz. A gente perde algumas coisas, funcionário que dá trabalho, pedreiro ruim, eletricista que não presta, e por aí que vai. Ó, o Adão já olhou ali. Ai. Mas, enfim, quem está construindo perde alguma coisa no processo. Mas meu filho, tenha ânimo, eu falei para ele. É a primeira prova, isso é normal de acontecer. Quando a gente está viajando, o pneu fura, a gente volta para casa porque o pneu furou? Não, a gente arruma o pneu e segue viagem. Coloque o carro na pista de novo e arrocha, você vai conseguir. E ele meio que fez porque era quase obrigado. Continuou, mas essa foi a palavra que eu dei para ele, e ele continuou. Ele continuou os estudos dele. E essa palavra que eu pedi a Deus para trazer hoje para a igreja, irmãos, é sobre ânimo. Essa palavra é para mim, para você. Essa palavra é para a gente que estava tentando construir algo, que tem os nossos objetivos, que tem as nossas metas de fazer na nossa vida profissional, no nosso matrimônio, no nosso ministério. E muitas vezes, por alguma coisa, acontece que dá errado. Acontece que no meio do caminho não era aquilo que a gente sonhou. Às vezes a gente casa e pensa, não, daqui tanto tempo eu vou estar assim, vou estar assado, e não é assim.
Às vezes no trabalho, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... E não acontece. Irmãos, nunca desistir vai ser uma opção. Nunca desistir de um casamento vai ser a opção. Nunca desistir do seu ministério vai ser uma opção. Nunca. Aquele que põe a mão no arado não tem como voltar mais para trás, já era. A questão é se deu errado, se eu estou indo por um caminho e deu errado, problema. Crie ânimo novamente, levanta a cabeça e vai, recomece. Não tem como a gente simplesmente se adequar ao fracasso e falar, não, a minha vida para mim assim está bom, não está. É isso que o Senhor quer para você, você já perguntou? Você já perguntou se o ministério de Deus para a sua vida é esse que você está fazendo? Ou se tem algo a mais? Nós precisamos de levantar a cabeça. O recomeço faz parte do ser humano. O recomeço, o recomeçar faz parte da nossa vida. Nós não podemos baixar a cabeça. Olha o que o capítulo 1 de Josué nos fala. Capítulo 1, Josué, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, parei no versículo 2. Pode fazer isso não, né, irmão? Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio e o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus, somente até aqui. Deus está dando essa palavra para Josué, porque sabia que a barra de Josué não ia ser fácil. Ele está substituindo ninguém menos, ninguém mais do que Moisés. Moisés foi o cidadão que libertou o povo de Israel do Egito depois de 400 anos aprisionados no Egito, como escravos. Eram no mínimo 4 gerações. Moisés lá sabia pregar, Moisés lá sabia falar do que as maravilhas de Deus. Ele foi instruído, sim, ele foi instruído no Egito, aos pés do faraó. Mas a unção e o poder foi dada pelo Senhor. Moisés foi capacitado como líder pelo Senhor. Agora Josué tem que substituir esse cidadão que simplesmente falava face a face com Deus. Josué estava sentado e falou assim, meu irmão, e agora? E o projeto Canaã? Acabou, porque tinha um propósito. O Senhor não tirou Israel da terra do Egito simplesmente por tirar, não, vamos ficar bestando no deserto. Tinha um propósito, tinha um objetivo. O objetivo era a terra que mana leite e mel. Era a terra de Canaã. Quando Moisés morre, Josué falou assim, acabou o projeto Canaã, já era. Deus fala para ele, bora, levanta, tem bom ânimo. Assim como eu era com Moisés, eu serei contigo. Tenha bom ânimo. Deus falou para Josué, assim como eu era com Moisés, eu serei contigo. Por que esse desânimo? Nós tendemos, irmãos, a nos preocupar, ou a temer com novidades, a temer com aquilo que não é a nossa zona de conforto.
Aquilo que nós não estamos acostumados, nós tendemos a repudiar, a deixar de lado, não, isso não vai dar certo. E Deus cumpriu o que falou para Josué. Deus foi com Josué. Josué deu as vaciladas, ele deu as vaciladas que ele deu, mas o Senhor, ele cumpriu a palavra. E o Senhor cumpriu, olha o que o Senhor fala em Isaías para nós. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ora, irmãos, nós temos o Senhor está falando assim, ei, eu estou contigo. Mas aí nós falamos, mas por que está dando errado se o Senhor está comigo? Será que o caminho que estamos vivendo é o caminho do propósito que o Senhor tem para conosco? E o Senhor nunca falou que pelo fato dele estar conosco, que nós não íamos passar adversidades. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. A questão de buscarmos a Deus, não só no privilégio, não só quando está dando certo, não existe, biblicamente isso não existe. Irmãos, eu estou falando assim alto assim, mas não é com raiva não, é o jeito mesmo. Salmo 37:4, eu me amarro nesse salmo, está no meu computador ali o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. O Senhor está falando assim, olha, quando em tudo no seu ser, o Senhor te completar. Quando você for alegre no Senhor em tudo, quando o Senhor te completar em tudo, irmão, todos os teus desejos serão completados nele. Você não vai se frustrar, porque quando acontecer alguma coisa de errado, não, isso é propósito do Senhor, vai dar bom lá na frente. Isso é fato, e eu me amarro, e como esse salmo puxa a minha orelha. Quando eu falo, nossa Senhor, está dando errado, esse salmo me vem à mente. Mas aí a gente começa a falar sobre a questão de recomeçar, eu tenho que recomeçar, porque está difícil, e assim, eu já estou anos-luz da estrada que era para mim caminhar. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para recomeçar? Nós precisamos deixar as coisas que já se passaram. Moisés, meu servo, é morto. Está para trás, segue. Não tem como avançar se as correntes que nos aprisionam, as correntes a corrente da culpa, a corrente daquela palavra que te machucou, ela te segura. Não tem como a gente seguir se alguma coisa que aconteceu lá atrás, eu não deixo ela lá atrás. Eu quero sempre buscar, eu quero sempre estar com ela aqui, para ser meio que uma muleta para mim, para quando alguma coisa der uma errada. Mas também aconteceu aquilo. Se não tivesse acontecido aquilo, não estava acontecendo isso agora. Irmãos, as coisas que passaram ficou para trás. Se queremos recomeçar, é vida nova. É daqui para frente. O que eu tenho que fazer para melhorar? Qual é o meu chamado? O que eu estou fazendo na minha família como sacerdote? Como o pastor Jair falou. O que eu estou fazendo no meu serviço? O que eu estou fazendo como servo de Deus? Nós precisamos entender que quando nós vamos para trás, irmão, é só para impulsionar, para pular para frente. Nós não temos que olhar para trás e falar assim, nossa, aconteceu isso comigo, como é ruim. E às vezes alguém pode ouvir uma palavra dessa e falar assim, esse irmão é porque não sabe o que aconteceu comigo. E realmente eu não sei. Mas eu sei o que aconteceu comigo. E se eu não deixasse as coisas que aconteceu comigo lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Às vezes eu não estaria nem vivo. A partir do momento que a gente fala, eu quero recomeçar, eu quero mudar de vida, nós temos que deixar as coisas que ficaram lá atrás para que a gente possa recomeçar. É um recomeço. Como eu falei no começo, não tem como nós queremos resultados diferentes se a gente trilhar o mesmo caminho.
Amém, irmãos? Outra coisa que, se nós queremos recomeçar, deixar de fazer as coisas que fazíamos. Misericórdia. Acho que não é isso aqui não, irmão. Acho que deu um pulo aqui. Não, é isso mesmo, irmão. Passou no concurso. Deixar de fazer as coisas que fazíamos e nos levou a parar. Qual foi o problema que, porventura, te levou a parar? O que aconteceu? Você consegue identificar isso? Será que numa oração, você conversando com o Senhor, será que, às vezes você não parou, mas está andando a 10 km por hora? Às vezes não parou de tudo. Mas às vezes está andando muito aquém do que deveria andar. Qual foi o problema? Todos nós sabemos qual é a nossa criptonita. Aquilo que nos deixa fracos. São amizades terríveis, que às vezes a gente vai para falar do Senhor, mas às vezes é tanta coisa, é tanta palavra errônea que a gente tem que sair, porque senão a gente acaba pecando. É pornografia, é droga. São pensamentos de lascívia, é o dinheiro, é o poder, é o sexo. O que é que nos faz parar? O que é que faz a gente se distanciar do Senhor? Porque Romanos fala que nada externamente nos afasta do Senhor. Mas Paulo não fala uma pessoa, que somos nós mesmos. Nós temos esse poder de nos afastar do Senhor. E essas coisas, elas são embutidas na nossa alma, no nosso coração. E se a gente não pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, graça, nós não conseguimos, muitas vezes, nos livrar dessas coisas. E às vezes, a gente, dependendo do lugar que nós estamos, a gente acaba esquecendo de quem somos. A gente acaba tendo conversas, e a palavra fala que as más conversações, elas corrompem. E às vezes a gente quer levar uma palavra de Deus ali, mas é tanta palavra ruim que a gente não consegue. Aí sim o Senhor manda a gente sair. Muita gente quer usar o Salmo 1, quer usar alguns versículos para falar que a gente não pode andar no meio dos ímpios. Não, pelo contrário. A gente tem que andar sim. A gente tem que ir naquele parente que não serve a Deus. A gente tem que ir naquele amigo que está fraco. A gente tem sim que estar perto dele, sim. Mas eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que saber qual Deus que eu sirvo e se realmente eu estou maduro na fé para conseguir brigar. Porque se a gente entrar numa briga que a gente não consegue, a gente perde. Uma briga que a gente não tem maturidade, a gente acaba perdendo. E isso é fato. Tiago, o Senhor nunca nos mandou enfrentar o pecado. Tiago 4,7, ele diz, sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque quando a gente está nesse lugar, depois a gente vai orar, depois a gente vai buscar o Senhor, e parece que o inimigo das nossas almas, o diabo, é o primeiro a acusar. Mas tu estava ali, tu estava ali. E é porque a gente não consegue se perdoar. Porque a gente não consegue buscar a Deus na forma de filhos. Nós temos um olho muito abençoado para julgar. E acaba que esse julgamento cai sobre nós também. Tem muitas coisas que o Senhor já nos perdoou. Muitas coisas o Senhor já perdoou a você, a mim. Só basta a gente ir para frente, mas não, a gente quer remoer. A gente quer trazer lá de trás. E esse é um problema. Nós temos que deixar aquilo que a gente fazia, que nos separou de Deus, ou que nos fazia parar, ou que nos deixa triste perante o Senhor, para buscar as coisas novas. Outro ponto para recomeçar
é a vergonha, o orgulho. Quando estamos com vergonha, o orgulho, isso nos paralisa. O que temos que fazer é ter coragem de agir, é ir para frente, é buscar os caminhos do Senhor, é buscar a presença dEle, é ler palavra, é jejuar, é orar. Porque quando a gente não faz isso, nós ficamos presas fáceis. E acaba falando, e a gente acaba caindo naquela de falar assim, não, minha vida está boa, eu vou para a igreja quarta, no domingo. A célula, quando dá, eu vou para a célula. Mas para mim está ótimo. Será que o Senhor nos chamou realmente só para isso? Será que não tem algo a mais? Será que o Senhor não quer mais de nós? Ele não requer mais do nosso ministério? Será que o propósito de Deus que Deus tem na nossa vida é somente esse? E quando a gente fala de vergonha, de orgulho, acaba que a gente lembra, eu lembrei quando eu estava preparando o sermão do filho pródigo. O filho pródigo estava tranquilo em casa, irmãos. Se a gente parar assim para pensar, ele estava de boa em casa. O moleque tinha tudo. Um belo dia ele acorda e fala assim, pai, eu quero minhas coisas e quero ir embora, quero curtir a minha vida e quero ir embora. O pai dele, no tempo certo, deu a parte dele e ele foi embora. O filho pródigo foi embora. Ele foi, todos nós sabemos, ele gastou tudo, chegou lá, perdeu, teve que comer a comida dos porcos, enfim. E ele voltou, ele teve que voltar. Sabe por que ele voltou? Porque ele engoliu o orgulho, porque ele perdeu a vergonha. Ele, não, eu vou voltar. Aqui eu estou passando fome. Lá no meu pai, os funcionários dele comem melhor do que ele, eu vou para lá. Ele foi como um filho pródigo, mas voltou não como um filho pródigo, porque ele não tinha nada para gastar, ele não tinha nada, ele voltou como um filho humilhado. Ele, na hora, ali, no último lance, ali no fundo do poço, ele engoliu o orgulho dele e voltou. Quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei de um rapaz que nós levamos para a casa de recuperação, o Alexandre. Fomos visitar ele ontem. Na verdade, nós fomos levar um rapaz de 21 anos, Vitor. Nós fomos levar ele ontem para lá. Esse rapaz metido nas drogas, sabe? Satanás mesmo trabalhando forte na vida dele. Você via ali a fisionomia dele, o tanto que era pesada, desse rapaz, desse Vitor. E a gente chegou lá e o Alexandre foi conversar com a gente. E ele, só a fisionomia dele, você já viu que já era outra fisionomia. Eu cheguei para o coordenador e perguntei, e aí, como é que está o Alexandre? Ele falou assim, varão, está uma bênção. É um dos melhores internos que nós temos aqui na casa. E o Alexandre, eu cheguei lá e tudo, e depois ele veio me chamar para conversar. E ele começou a conversa assim, ele já começou chorando. Ele falou assim, irmão, como eu agradeço vocês. Como eu agradeço vocês por ter me resgatado na rua. Eu não tinha mais nenhuma... eu não tinha mais uma motivação para viver. Eu pedi a Deus para Deus me levar, para Deus me matar, porque eu me anestesiava com a cachaça, porque eu passava frio e fome e eu não tenho parente nenhum aqui em Brasília. Eu queria melhorar, mas não tinha como. Não tinha como. Eu pedi ajuda, o povo só via um mendigo, só via um cachaceiro. Eu dormia em cima do meu vômito. E no dia que a gente foi buscar ele, o cheiro estava insuportável. E ele falou assim, e no outro dia que eu cheguei aqui, foi que eu fui saber mais ou menos o que estava acontecendo. Porque quando vocês me trouxeram, eu nem sabia o que tinha acontecido.
E como Deus usou vocês hoje, irmãos, e de fato, ele falava chorando. Ele falava assim, irmão, eu tenho uma cama para dormir. Irmão, hoje eu como de manhã, à tarde e à noite. Hoje eu tenho meus colegas aqui que a gente ajuda um ao outro. E você via aquela alegria que ele estava ali, a questão assim, da gratidão que ele tinha. Porque, irmão, ele jogou o orgulho longe. Porque aí a gente conversando depois, ele falando que ficou naquela situação por causa de orgulho. Porque os pais dele fizeram alguma coisa que ele não concordou, e ele saiu de casa, e acabou que os pais morreram, os parentes se distanciaram, ele só tinha parente em Minas Gerais, e acabou que ele foi para a rua, saiu do emprego e foi para a rua, e foi virar mendigo, foi virar morador em situação de rua. E quando ele falou aquilo, me veio na cabeça, eu já tinha montado a pregação, eu falei, eu vou colocar isso na pregação. Porque ele foi para a rua por orgulho. Ele foi para a rua por não obedecer os pais. Ele foi para a rua por não entender que o que os pais estavam fazendo por ele era mais importante. E ele precisou de passar isso tudo para engolir o orgulho dele. E hoje a gratidão de ter uma simples cama com um colchão para poder dormir. Nós não temos noção, e eu digo nós, alguns mais do que outros, mas a ajuda que a gente faz para a casa de recuperação, o tanto que é importante. O tanto que é gratificante, às vezes um pacote de arroz que a gente traz, que às vezes não faz tanta falta assim, um flocão, um feijão, seja o que for. Mas como para eles isso é importante. Como para eles esse processo de tratamento na vida deles é algo tremendo. Alguns irmãos aqui deram umas roupas aqui e a gente levou para eles, foi até, acho que quem levou foi o Denis e os jovens foram que foram, e como eles ligaram, o Edson ligou agradecendo, porque os irmãos já tinham uns que já não tinham roupa, tinha que estar um emprestando do outro, aí arrumava confusão e briga, mas assim, como pouco que a gente entrega, como é muito para eles, como isso é importante. E outra coisa para nós recomeçarmos, irmãos, eu já tô quase terminando, irmãos. E outra coisa para nós recomeçarmos, um ponto para nós recomeçarmos, é fortalecer a base. Nós temos que fortalecer a base. Uma boa estrutura, uma casa bem feita, começa pelas bases. Não tem como a gente levantar um prédio sem base. Mas como faço para ter essas bases sólidas? Como eu faço para decidir ter uma base sólida? É simples, irmão. Firma um compromisso digno com o Senhor. Firma um compromisso com o Senhor. Porque Ele é a nossa principal base. Como reconstruir um casamento sem ter Deus como base? Não tem como. Como ter um relacionamento com pais, com irmãos, com parentes, sem ter uma base em Deus? Não tem como. Como construir ou reconstruir o chamado ministerial, o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós, sem a base que é o Senhor? Não tem como. Tudo isso é momentâneo. Tudo isso vai para o chão. Toda a construção que a gente faz sem uma base sólida, ela vai para o chão. Nós precisamos buscar o Senhor de fato. E não somente quando nós vemos para a igreja, mas no nosso dia a dia, colocar Ele no meio do nosso dia. E falar assim, Senhor, sem o Senhor aqui não tem como eu fazer. Não tem como a gente trabalhar, a gente buscar criar um sonho, sem ter a base como o Senhor, não tem como. Como eu vou criar, como eu vou fazer, eu vou criar, almejar um objetivo, se eu não tenho o Senhor como base?
Não tem como. Se eu quero recomeçar, eu preciso de constância, disciplina. Não adianta tentar recomeçar sem saber o que quer. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu posso, outra hora não, eu não consigo. Nós temos que tomar uma decisão. Temos que pedir, Senhor, me ajuda, eu vou me comprometer. Eu não vou largar o osso até o fim. Não se engane, vai vir paulada, vai vir luta. E principalmente na área que nós somos mais fracos. Porque quando a gente fala assim, a partir de hoje, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir o meu chamado, eu quero buscar, eu quero ir para a célula, eu quero fazer diferente, eu vou evangelizar, eu vou para os cultos, eu vou fazer valer a minha presença, adorando a Deus, buscando a Deus. Vai vir paulada. Vai vir luta. O diabo vai querer te derrubar naquilo que ele quase sempre consegue. Que sabe o que é? Na constância, na disciplina. Pensa no peão disciplinado, é o cão. E se a gente não buscar em Deus, é quase impossível nós conseguirmos levantar voo. É quase difícil nós conseguirmos alçar um processo de uma subida de escada, degrau após degrau. E o Senhor sempre vai fazer isso conosco, na nossa vida. Ele vai trabalhar na nossa vida. A diferença daquele que consegue ou não é simplesmente dois verbos: parar. Ou eu paro, ou simplesmente eu paro, ou eu diminuo. Nós não podemos, irmãos. E às vezes a gente até desmotiva. Quem não desmotiva, isso é normal. Desmotivar é normal, mas parar não. Parar não é normal. Neemias nos dá grande ensinamento sobre oração, sacrifício, sobre obstinação. Neemias foi um cara obstinado, foi um cara que teve disciplina. Pensa num líder tremendo. O cara trabalhava junto ao rei, ganhava bem, simplesmente largou, não, eu tenho que fazer isso aqui, o meu coração está ardendo pelo reino. E não foi simplesmente chegar todo mundo batendo palma, não, foi todo mundo falando assim, tu não dá conta, tu não vai conseguir. Nego ria dele, e os próprios irmãos riam. Ele foi lá e conseguiu os objetivos, conseguiu terminar os objetivos dele. Neemias nos dá muita ferramenta para falar sobre constância, sobre disciplina. E se eu quero recomeçar, eu tenho que ter novas atitudes. O meu caminhar tem que ser diferente. O meu caminhar, ele tem que... As pessoas têm que olhar em mim algo diferente. Eu tenho que olhar em mim e falar assim, o Senhor está comigo, está diferente agora. E é no dia a dia, é no dia após dia. Eu estava lendo o Novo Testamento esses dias e assim, duas palavras que me chamou muito a atenção e coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Atos 8:7 fala sobre sinais que Filipe fazia e as multidões prestavam atenção. Porém, Jesus não fez muitas maravilhas em Nazaré, sua cidade natal, porque o povo não cria. Olha que engraçado. Atos fala sobre Filipe e Mateus, essa passagem fala sobre Jesus. As pessoas vinham atrás de Filipe, porque Filipe fazia sinais. Através do que Filipe fazia, aconteciam sinais e maravilhas, e o povo cria, e o povo se achegava. E na cidade natal de Jesus, em Jerusalém, a Bíblia fala, o Senhor não fez muitas maravilhas ali, porque eles não creram. Será que está faltando isso para nós? Está faltando sinais? Mas não sinais dos outros, sinais em nós mesmos? Será que está faltando sinais dos céus em nós? Milagres? Porque nós já somos lavados e remidos pelo Senhor.
Até então, o que consta, nós não somos mais a multidão. Nós somos discípulos. A Bíblia fala que nós somos cristãos, pequenos cristos. Então, o que é que está faltando? Que a gente busque mais. Como está o nosso devocional? Como está o jejum? Como está a oração? Será que a gente precisa de ter mais essa vida espiritual no nosso dia a dia, para que a gente possa crer, para que a gente possa buscar mais o Senhor, para que a nossa vida seja só simplesmente por cima da água? Será que a gente tem que mergulhar mais? Será que esse é o problema? Será que temos que ter novas atitudes para buscar isso? Para que o Evangelho, de fato, ele deslumbre na nossa vida e as pessoas olham para nós e falam, verdadeiramente, esse tem o cheiro de Cristo? Irmãos, e para finalizar, o problema não é errar. O problema é parar ou se contentar com a situação que o erro que cometemos nos colocou. Mudar a atitude é necessário. Mudar a mentalidade é renovar. É sair de onde estamos. E voltando à história que eu comecei do Pedro lá atrás, Pedro recomeçou a estudar. Não foi fácil. Pergunta para ele, de fato, ele vai falar, não, pai, não foi fácil, foi muito difícil, e a gente sabe. Foi difícil para ele, difícil para mim, difícil para a mãe dele. Mas tinha uma meta, tinha um objetivo. Não é na primeira pedra que vai falar assim, não, eu desisto, não quero mais. Não, isso é muito difícil. Não, irmãos, aquilo que é bom realmente é difícil. O reino de Deus é bom e por isso que é difícil. Por isso que é tomado por pancada, é por paulada que é tomado o reino de Deus. É dia após dia. Nós temos que buscar o reino do Senhor. Renovar a aliança com Deus é necessário. Realizar sonhos é necessário, ajustar a rota. A zona de conforto, ela não é ruim. Quem diz que zona de conforto é ruim? Ela se torna ruim quando ela nos tira do propósito. Aí sim ela se torna ruim. Mas zona de conforto não é ruim. Você tem que saber aonde está a sua zona de conforto. Não importa onde nós paramos, em que momento da sua vida, da nossa vida, nós nos cansamos. O que importa é que sempre é possível e necessário ter ânimo para recomeçar. Amém?